Fala, turma. Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula aqui. Vai ser uma aula de potência, potenciação, onde nós vamos definir aqui as propriedades de potência e sem enrolação, que é a característica do nosso curso, não ter enrolação, sem aquela parte muito acadêmica. Nós estamos voltados aqui para questões de concursos públicos, então nós temos objetividade, vamos tentar otimizar o estudo sem muita burocracia, beleza? Então vamos lá. Potenciação. Qual é o nosso ponto de partida aqui? Nós vamos verificar que a propriedade fundamental da potência, na realidade a definição inicial aqui, é essa que eu generalizei como B elevado a N, mas poderia ter sido qualquer outra letra, né? Eu usei B aí por uma escolha qualquer. Então, a ideia aqui é que B elevado a N é a multiplicação de B por ele mesmo, N vezes, a quantidade de vezes aqui que o expoente estiver mandando, correto? Então, a gente vai falar, nós vamos por denominação aqui, isso não vai cair em prova de concurso público, mas nós vamos deixar claro que esse B aqui, então, essa parte de baixo, é a minha base, tá? É a minha base. Esse N aqui em cima é o meu expoente, beleza? E o produto de tudo isso aqui, de B vezes B vezes B vezes B, N vezes, é a minha potência em si. Ah, professor, então você falou que não ia ser burocrático e já está um pouco burocrático. Então, vamos falar de coisas importantes aqui. Vamos falar do que importa. Vamos supor 2 na base elevado à quinta potência. O que isso significa? Simples, bem simplesinho. Que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo, vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo, e vezes 2, olha lá, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, porque é o número de vezes que esse expoente está mandando eu multiplicar, tá? Como se fosse um imperativo, aí, uma ordem, né? Eu tenho que multiplicar a quantidade de vezes que esse expoente está mandando eu multiplicar. E aí, se você multiplicar tudo isso, multiplica aí pra gente. Quanto vai dar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é 32. Por 2 é bem facinho, né? Porque é só ir dobrando. Só ir dobrando o valor. Beleza, professor. Se fosse aqui, ó, uma coisa aqui que muita gente se estressa sem necessidade. Ah, aquele negócio de número negativo elevado ao expoente ímpar, que é isso aqui, né? Ou número negativo elevado ao expoente par. Bom, vamos pensar aqui, a gente vai até usar essa regrinha direta, mas vamos justificar por que é assim. O menos 3 aqui, lembrando que tem um parênteses, portanto, o sinal está elevado também ao cubo, que nós falamos, o expoente 3 é elevado ao cubo. Quando o sinal está dentro do parênteses, essa multiplicação poderia ser representada assim, ó, menos 3 vezes ele mesmo, né? Menos 3, né? Vezes ele mesmo, menos 3, 3 vezes. Ok. A parte fácil é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, vai dar 27. Só que o detalhe importante, que deixa eu afastar até um pouquinho aqui. O detalhe importante é o seguinte, esse sinalzinho que está aqui dentro, que é o menos, menos e menos, na multiplicação ele teria que fazer aquele jogo, né? De que menos com menos vai dar mais e mais com menos daria menos. Então é daqui que nasce aquela ideia de que se o número é negativo e ele está elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Porque esse jogo de sinal sempre vai dar uma combinação para que o resultado dê negativo aqui. Então eu posso realmente generalizar. Ok, professor, e esse caso aqui que eu tenho o expoente negativo elevado ao expoente par? Pelo mesmo motivo, galera. Se eu multiplicar o menos 3 vezes ele mesmo agora aqui, só que 4 vezes, né? Vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3 de novo, elevado à quarta. Então, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3, quanto que vai dar aí, ó? Ah, não sei, professor. Vamos passo a passo aqui, então. 27 vezes 3, ó. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 2 é 6. 7, 8. 81. 81. Ok, então isso aqui daria 81. Não tem segredo, tá? Só que o expoente, olha lá, aquela ideia do expoente. Aqui não é menos. Menos com menos dá mais. E aqui mais com menos dá menos. E menos com menos vai dar mais. Então o expoente daria positivo, de forma que o positivo não precisa aparecer, né? Quando é positivo aqui é subentendido. Subentende-se que ele é positivo. Então ficaria bem simples também.
Se o expoente ele é par, o resultado vai dar positivo. E se o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo, fazendo de acordo com aquela regrinha que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Início do ensino médio. Até antes, né? Beleza? Pessoal, vamos lá. E se for fracionado aqui, ó? 2/3 elevado ao cubo. Não tem problema. Mesmo raciocínio. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Lembra disso aí? Correto? Fácil, muito fácil. Ok? Bem simplesinho. Agora, existem casos especiais aqui que devem ser evidenciados. Deixa eu falar para vocês. Quando o n, que é o expoente, tá? O n é menor do que 2, nessas duas situações em que o n é menor do que 2, ou seja, quando o n aqui, o expoente, for 0 e for 1, nós vamos aplicar duas propriedades diretas. Se o número na base estiver elevado a um expoente 0, o resultado dele vai ser 1. Só que tem um comentário aqui, ó. A base não pode ser 0 para que isso aconteça, tá? A base tem que ser 1, 2, 3, qualquer número inteiro. Pode ser negativo também, tá? -1, -2, -3. Qualquer número diferente de 0, portanto, nesse sentido, qualquer número real diferente de 0, que estiver elevado a um expoente 0, o resultado dele vai ser 1. Então, não importa o valor, galera. É 1000 elevado a 0. 1000 elevado a 0. Quanto vai dar? Dá 1. Professor, se for 0,3 elevado a 0, é 1. Propriedade, então, é que se isso só não vale para 0 elevado a 0, tá? A gente nem vai tocar nessa polêmica aqui. Então, quando a base não é 0. Ok? Facinho? Bem fácil, né? E todo número, qualquer base elevado ao expoente 1, vai ser igual à própria base. Então, 1000 elevado a 1, é o próprio 1000, tá? 50 elevado a 1, é o próprio 50. 0,2 elevado a 1, é o próprio 0,2. É isso que nós estamos dizendo. Bem simples também, né? Lógico, isso respeitada essa regrinha de que a base não pode ser 0, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar um x que pertence ao conjunto dos números reais. Professor, o que é números reais? Não precisa se aprofundar por enquanto. Você vai lembrar que números reais são os números positivos, os números negativos. São também os números fracionados, tá? As frações. São os números decimais, milésimos. Ah, professor, então, as dízimas periódicas também. Professor, então, tudo é número real? Não. Existe uma teoria lá de números complexos, tá? Que não entraria aqui. Então, por enquanto, você vai lembrar apenas que os números reais são positivos, negativos, fracionados, as dízimas periódicas também, beleza? Aos poucos a gente vai se aprofundando nisso. Aqui é apenas uma burocraciazinha que você precisa entender nesse momento, mas não precisa esquentar a cabeça, não. A gente vai esclarecendo isso pouco a pouco. Se x aqui for o número real, então x elevado a 1, o próprio x. X elevado a 2 é x vezes x. X elevado a 3 é x vezes x vezes x. Generalizando tudo que a gente falou até agora. Tá? Galera, agora é o seguinte. Potenciação com expoente inteiro negativo. O que isso quer dizer? Tá? Número inteiro é um número que pode ser negativo, pode ser positivo também. Mas o inteiro, a gente vai trabalhar ele no caso específico do negativo. Olha aqui o que a gente vai se apegar. Vai se apegar essa regrinha aqui, ó. O b, uma base qualquer, elevado a menos n, ela vai ser uma fração aqui na forma invertida. Como que funciona isso na minha cabeça? Para tentar facilitar a tua vida. Você vai lembrar que quando não aparece nada aqui embaixo uma base, é 1. E você vai inverter. Esse 1 vai lá para cima e esse fator aqui vai para baixo. Ó. Só que olha o detalhe. Quando isso acontece, de fazer essa inversão, esse vem para cá e esse vem para lá, perceba que esse expoente que era negativo aqui em cima, esse expoente aqui que era negativo, ele já não fica negativo. Aqui, ó, quando faz a inversão, ele aparece apenas n, ele já não aparece menos n. Então, essa jogada de fazer esse número para lá e esse para cá, quando não aparece nada aqui embaixo é 1, é justamente para inverter esse sinal de menos n e ficar apenas n aqui, positivo, portanto.
Vamos na prática. Vamos aplicar no modelo aqui. Imagine que eu tenho 3 elevado a menos 2. Então, você vai subentender que aqui embaixo não aparece nada, portanto, é 1. Então, você vai colocar esse 1 em cima e esse 3 embaixo. Só que esse 3 ele está elevado a 2. Porém, quando você fizer a inversão, esse 2 já não está negativo. Ele vai aparecer sem sinal, subentendendo que ele é positivo então. E quando não aparece sinal, ele é positivo. E, inclusive, a resposta pode aparecer com esse 3 ao quadrado resolvido. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Pode aparecer assim a resposta. Ah, professor, beleza. Então, quando não aparece nada aqui embaixo é 1. E aí eu posso fazer essa jogada da inversão. É real? Isso mesmo. Agora, detalhe importante. E se ela já tiver fracionada, igual aqui, ó, já tiver uma fração, igual neste caso? Aí você inverte toda a fração, ó. O 5 vai para cima, o 2 vai para baixo, tá? E esse 2, você não precisa colocar ele apenas em um fator, você pode colocar assim no parênteses mesmo. Acontece que esse 2 aqui, esse quadradinho, opa, tá ruim aqui, né? Ele já não vai ser negativo, ele vai ficar positivo aqui. Ele vai ficar 2 apenas. Aí você pode resolver. 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4. Beleza? Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi então. Nesse caso aqui agora de baixo, o 10 não aparece nada, é 1, correto? Isso. E aí eu jogo 1 para cima, inverto, né? Faço inversão, fazendo jogar de maneira informal, tá? E o 10 ao quadrado, que era menos 2, na verdade, vai ficar 10 ao quadrado aqui, é isso? E aí o negativo não aparece mais, ele fica positivo, na verdade. Subentendendo, então, quando não aparece nada, ele é positivo. E aí vai ficar como na prática, Anderson? Vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. Beleza? Então, resumo da história. Quando x está elevado a menos 1, um número genérico qualquer, se não aparece nada aqui embaixo é 1, você faz a inversão. E aí, o 1 vai ficar aqui. Quando não aparece nada, a gente sabe que é 1, né? Por isso que não foi colocado nada ali. Então, ela vai ficar dessa forma, entendendo que se não aparece nada aqui, realmente é 1. O 1, galera, geralmente ele não vai aparecer, tá? Sendo que o x pertence aos números reais e o x não pode ser um número nulo, ou seja, o x não pode ser 0. Por quê? Porque o 0 aqui embaixo, ele não é considerado nos números reais. Não existe uma divisão por 0 de maneira correta, tá? Nos nossos estudos aqui de matemática básica. A gente vai definir algumas coisas. Então, a gente não pode colocar 0 assim, alguma coisa qualquer em cima e 0 embaixo. Isso aqui não pode, tá bom? Ah, beleza, Anderson. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui. Agora, o que nós vamos ver? Eu entendi, acredito, aqui a parte básica das potências, então. Um detalhe que vai ajudar, inclusive, na próxima aula, é que a potência ela pode ser escrita em forma de raiz, galera. Em que situação? Quando o expoente está fracionado. Então, imagine que foi apresentado alguma coisa assim para você, ó. Um 2 elevado ao expoente, que só que o expoente é uma fração. Então, aqui vale aquela brincadeira que alguns professores fazem no ensino médio, inclusive, de quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Já ouviram isso? Eles brincam assim, ó, esse cara aqui está em cima, então ele está no sol. Então, ele vai para a sombra. E esse cara aqui, ele está embaixo, então ele está na sombra, ele vai para o sol. O que isso significa? Quando o expoente está fracionado, você vai escrever uma raiz. E esse denominador aqui, o número 2, quando ele está, né, no denominador, ele vai aqui, ó, para o sol, vai para cima da casinha aqui. A gente chama isso de índice da raiz. Mantém o 2 na base, que é esse 2 aqui, tá? Esse 2 é esse, tá, galera? Esse aqui. Mantém o 2 na base. E esse 3 que estava aqui em cima, ele vai aqui para dentro. Ele estava no sol lá em cima, ele vai para a sombra, aqui dentro da casinha. Então, esses expoentes fracionados, uma coisa para a gente tomar um ponto de partida, é que eles são escritos em forma, podem ser escritos em forma de raiz, nestes casos em que os expoentes são fracionados, beleza? Então, vale isso aqui para a gente começar o nosso trabalho de matemática básica também. Esse ponto é bem relevante, importante. Ok, professor, vamos lá. Ponto fundamental da aula, eu acredito que é agora, galera, que são as propriedades. Propriedade número 1. Não precisa decorar o nome da propriedade, não, tá? Eu escrevi aqui ó, o nome da propriedade, só que na hora de fazer questão, isso aqui não importa de nada, importa é fazer a conta. Produtos de potência de mesma base. O que isso significa? Eu tenho uma base aqui igual a outra, coloquei A e A para indicar que é igual. Elas estão se multiplicando, por isso que é produto. Produto é multiplicação, tá? Produto é multiplicação. Mesma base, eu generalizei aqui com A, duas letras iguais. E expoentes aqui é diferente, tá? Um M e um N indicando que é diferente. Então, ao invés de repetir duas bases, você vai repetir uma única base e vai somar os expoentes. Então, vamos fazer na prática aqui. Imagine que eu tenha um 2 elevado à terceira e um 2 elevado à quinta. A base é igual, 2 e 2. Eu repito uma vez a base 2 só e somo o 3 mais o 5.
conserva a base e soma os expoentes no produto, na multiplicação. Então, isso aqui ficaria 2 elevado à oitava, correto? Assim, né? Professor, e agora nesse caso aqui que não está igual? Ó, porque isso aqui está fracionado, ó. E aqui não é igual, que é um 2. Mas você acabou de aprender um detalhe que já vai usar aqui, ó. Isso aqui pode ser invertido? Será que pode? Será que posso fazer o processo inverso que nós fizemos lá? Galera, pode sim. Então, quando eu faço a inversão, coloco um lá para baixo e o 2 lá para cima, isso pode ser feito. Então, ficaria assim, 2 sobre 1. Quando o 1 está embaixo, não precisa aparecer, então ficaria apenas 2. Esse 5 aqui, ele já não ficaria 5. Você faz o processo inverso. Lembra lá? Quando eu inverto o sinal, na verdade. Ele ficaria menos 5. Ah, professor, então quer dizer que pode ser vice-versa? Se está negativo, você pode inverter e aí fica positivo. E quando está positivo, você pode inverter e vai ficar negativo. Mas por que você fez isso? Porque isso aqui não era 2. E ele está multiplicando um 2 aqui, não está? Então, agora eu tenho um 2 que multiplica esse outro 2 que eu não tinha mexido. Que é isso aqui, ó. Tá? Então, por que eu fiz essa inversão? Para fazer esse 2 ficar lá em cima, ó. Esse 2zinho aqui, para fazer ele lá para cima. Aí ficaria 2 sobre 1. Aqui o 1 não precisa aparecer, tá? Só que lembra que quando faz essa inversão, sempre que faz essa inversão, inverte o sinal lá do expoente. Isso aqui vai acontecer bastante, a gente vai amadurecendo com o tempo. E esse 2 aqui, ele estava elevado à terceira, então eu vou colocar aqui um 3 aqui. Então vai ficar 2 elevado a menos 5, só que mais esse 3 aqui, ó, galera. Mais o 3 ali. Aí tem um joguinho de sinal, né? Quanto que é menos 5 mais 3? Tipo assim, eu devo 5 e tenho 3 para quitar essa dívida. Não quita, né? Vai continuar devendo, né? Continuar devendo quanto? 2. Ah, professor, mas aqui tem uma situação mais complexa, ó. Porque aqui eu tenho um 16 e um 32. Não fica igual. Pois é, aí o que eu tenho que fazer quando não está igual aqui? As bases não são iguais. Eu tenho que trabalhar potência, né? De alguma forma o exercício está me exigindo potência. Então eu tenho que fatorar esse 16 e esse 32. Fatorar é assim, galera. É o que algumas pessoas confundem com MMC. Isso aqui não é MMC, isso aqui é fatoração, tá? 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Tá fatorado. Quantas vezes deu? 1, 2, 3, 4. Então, esse 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Faz a mesma coisa com 32 para você dar uma olhada, ó. Vou apagar aqui, tá? Depois você... Ó lá. Depois você pausa aí e veja certinho como que eu fiz. E o 32, muito parecido, ó. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Fechou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 2 elevado à quinta. Então, esse 32, ó lá, vezes, né? Porque é vezes aqui. 32, que é 2 elevado à quinta. E agora ficou fácil. Vai ficar 2 elevado à quarta. Conserva a mesma base. Bases iguais, ó. Agora ficou igual a base. 2 elevado à quinta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2. Deixa eu apagar ali do lado para não virar bagunça. Pronto. Vamos apagar aqui. Opa, deu ruim. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à nona. 2 elevado à nona. Ok? Então, de forma genérica aqui, né? Se eu tiver uma letra, não tiver um número, x ao quadrado. Vamos ver se a gente aprendeu. X ao quadrado. Ok, professor. E aqui que é o 1 sobre x. Você aprendeu que pode inverter, não pode? Você acabou de aprender que pode fazer isso aqui, ó. O x para cima e o 1 para baixo? Sim. Ah, professor, mas não tem expoente lá em cima. Pronto, quando não tem expoente, você vai lembrar que é 1. Tá? Quando não aparece expoente, é 1. E aí, na prática, o que vai acontecer aqui com esta parte aqui? Esse x vai para cima, esse 1 vai para baixo, só que o 1 embaixo não precisa aparecer, só que o 1, quando faz essa inversão, ele não fica 1, ele fica menos 1. Menos 1. E agora? Ficou bases iguais? Ficou. Só que bases iguais, eu conservo uma base e somo os expoentes. Como que eu vou somar um número negativo? Fazendo jogo de sinal, você vai somar e colocar um parênteses, ó. Tá? Somar e colocar um parênteses. Só que aqui faz jogo de sinal, ó. Mais, menos. Mais com menos. Tá menos. Então, na prática, isso aqui vai ficar 2 menos 1. Que vai ficar... Opa, perdão. Que vai ficar 1. X elevado a 1 é a mesma coisa que x apenas, né? Então, está aí a propriedade da multiplicação. Vamos aqui na propriedade do quociente, tá? Quociente é divisão. Na divisão, ó, fração é divisão. Na divisão, se as bases forem iguais, A e A aqui, genericamente, conserva uma base A só
e subtrai os expoentes, ó. Subtrai, lógico, o A tem que ser diferente de zero por causa daquela regra que a gente falou, que não pode ser zero aqui no denominador. Então, vamos lá. 5 e 5. 5 e 5 é igual? É igual. Conserva uma vez o 5 só e subtrai. Faz 7 menos 3. Pronto. 7 menos 3 vai ficar 5 elevado à quarta. Acabou. X e x, se for genérico x, não tem problema. X é igual? É, x e x. Então, se é igual, mesma regra. Menos 3. Então, vai ficar x elevado a 1, que é o próprio x. Só isso, professor? Pois é, só isso. Potência de um produto. Próxima propriedade. Potência de um produto. Vamos lá. A potência de um produto é uma multiplicação feita aqui dentro do parênteses e o expoente lá fora. O que você vai falar? Como se fosse uma distributiva. Ó. Esse expoente ele vale individualmente tanto para o A quanto para o B. Vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Na prática é bem simples. Por exemplo, nesse caso, 2 vezes 5 elevado à terceira. É 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. Se for necessário, você resolve, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Aí, se você multiplicar 25 de novo, porque é 3 vezes, né? 3 vezes, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, olha lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. 12. 125. Então, ficou 8 vezes 125. E se for necessário, galera, você multiplica. Vai depender do que a questão está te pedindo, né? 8 vezes 125, vai lá e multiplica, ó. Faz aqui nesse cantinho. 8 vezes 125. Olha lá. Se for necessário fazer, como que faz? 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2 é 16. 16, 17, 18, 19, 20. 20. 8 vezes 1 é 8. Mais 2 é 10. 8 vezes 125 dá 1000. Isso que daria 1000. Beleza? Lógico, como esse curso é um curso de matemática básica, a gente está mostrando as propriedades e as regras, mas na hora da verdade lá a gente vai se basear no que a questão pede, tá? Potência de um quociente. O que é isso? Mesmo raciocínio, só que ao invés de ser multiplicação dentro do parênteses, é divisão, muito parecido, ó, tá? Então, A elevado a M, B elevado a M, só que os dois estão fracionados aqui. Então, vai ficar A elevado a M individual, B elevado a M. Por exemplo, 2 terços elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado individualmente. Isso aqui 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Pronto, tá resolvido. Beleza? Facinho. Pessoal, fechamos a aula, tá? Opa, na realidade falta uma aqui, né? Potência de uma potência, bem facinho, tá? Potência de uma potência, tem uma potência, um expoente dentro e um expoente fora do parênteses. É só multiplicar um pelo outro, tá? Na prática aqui, vamos lá, 5 elevado ao quadrado e depois elevado ao cubo. É só multiplicar 2 vezes 3 aqui. Então vai ficar a mesma coisa que 5 elevado a sexta. Que é um 6, né? E aqui, parecido, só que quando não aparece nada aqui é 1, tá? Tem 2 elementos lá dentro. Então vai ficar 1 vezes 4, vai ficar 2 elevado a 4. E o 2 vezes 4 aqui. O de cima apenas eu estou olhando, tá? 2 vezes 4 e aqui vai ficar 8. Aí, dependendo da questão, eu posso resolver, né? 2 à quarta, 3 à oitava. Beleza. Para fechar a aula, então, aula bem dinâmica, sem encheção de paciência, sem enrolação, bastante objetiva. Resumo das propriedades. Todas as propriedades aí, printa a tela, anota o resumo das propriedades. O foco dessa aula, primeira aula de matemática básica, sem enrolação, galera. Entender essas 5 propriedades. Beleza? Até a próxima aula.